Olá, bem-vindos de volta ao nosso evento da USA Global Institute, agora com a doutora Genilde Guerra, falando um pouco sobre o direito tributário. Doutora Genilde, o planejamento tributário é só para os milionários, é para todos que migram? Me fala um pouco. Eu acredito que seja para todo mundo, não necessariamente, lógico, quem ganha pouco vai pagar menos do que quem ganha muito, mas é importante a pessoa ter uma noção que existe um acordo bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos e a parte principal, no meu ponto de vista, é a receita anual de cada um. Consequentemente, se a pessoa continua tendo rendimentos no Brasil e ela vem para os Estados Unidos e vai morar aqui e ela vai ter rendimento nos Estados Unidos, tem que fazer um balanço de qual o melhor, qual o pior. Por exemplo, tem alguns rendimentos no Brasil que são, o tributo é muito baixo no Brasil, que esse mesmo tributo vai ser bem mais alto nos Estados Unidos, dependendo qual tipo de categoria ou bracket que a pessoa vai estar sendo tributada nos Estados Unidos. Então isso é muito importante antes de ela pegar o seu visto ou o seu green card ou estar aqui nos Estados Unidos, principalmente o green card que você não pode tirar fora. Você tem que saber onde você vai estar encaixado e ver se vale a pena fazer uma modificação nos seus rendimentos e, em suma, receber só aquilo que precisa. Talvez eliminar o do Brasil, só receber nos Estados Unidos. O planejamento é muito importante nessa parte dos rendimentos anuais. E falando um pouquinho sobre o patrimônio. O patrimônio que a pessoa tem no Brasil vai tributar aqui nos Estados Unidos? Patrimônio, em geral, ele só é tributado quando você ou realiza o patrimônio, transforma em dinheiro, ou você quer transferir para alguém. Nos Estados Unidos, quem paga é quem transfere. Então, se o seu pai te transferir muitas propriedades e ele for americano ou tiver um green card, quem paga o imposto é ele. O receptor, que seria no seu caso, você não paga nada, a não ser que você queira transferir depois para os seus filhos. Então, a gente tem que fazer esse planejamento e ver quem vai ser a pessoa que vai ser o beneficiado posterior a esse mesmo patrimônio. E também existem as isenções dos patrimônios em caso de morte, que aí, hoje em dia, mais de 10 milhões de dólares por pessoa. Então, se é uma família de pai e mãe, seriam praticamente quase 22 milhões de dólares isentos. Mas não é assim preto no branco. Tem que ver o tipo de patrimônio, se vai ser um patrimônio que vai ser casas ou apartamentos, estoques, ações na Bolsa de Valores. Todos eles têm uma tributação slightly diferente e também como vai ser feita essa transferência e a base de cada patrimônio. Então é bem mais complexo do que parece, mas definitivamente todo mundo, rico ou não tão rico, tem que fazer um planejamento tributário antes de vir morar nos Estados Unidos e principalmente antes de pegar o green card, porque depois que pegar o green card não tem mais muita solução. Às vezes é tão simples a solução do planejamento tributário para uma pessoa digamos assim, um middle class, upper middle class, que seria uma classe média alta brasileira, que ele tem um pouco de patrimônio, tem os seus rendimentos, tem os seus dividendos. Fazendo esse planejamento tributário antes, às vezes ele pode simplesmente entrar nos Estados Unidos e nunca mais pagar imposto nesse patrimônio e simplesmente vai pagar imposto naquilo que ele ganhar dentro dos Estados Unidos, que é uma coisa relativamente simples. Esperamos que pague muito, que ganhe muito bem, mas não vai ser tributado fora do normal. O triste é quando a pessoa acaba esquecendo de fazer o planejamento tributário e eventualmente ela quer trazer aquele patrimônio que estava no Brasil para os Estados Unidos e esse patrimônio ele não entrou no início, então consequentemente ele pode sofrer uma tributação relativamente substancial e poderia ser evitado eventualmente. Uma outra coisa importante, pessoas que querem comprar patrimônio nos Estados Unidos tem que pensar muito bem, consultar o advogado antes de fazer a compra, porque o mesmo patrimônio nos Estados Unidos, mesmo com um pequeno valor, pode ser tributado seriamente se for feito errado. Por exemplo, uma pessoa compra um apartamento de
eu ia botar um valor baixinho, mas $1 milhão, mas que seja esse mesmo $1 milhão e ela acaba morrendo dona desse apartamento, ela pode pagar até 40% de imposto. Então, o apartamento que era um patrimônio de $1 milhão passa a virar 600 mil, mais os custos, talvez 500 mil para a família, só por não ter feito o planejamento adequado. E a mesma situação pode ser zero de imposto. Na verdade, o estrangeiro não deve pagar imposto nos Estados Unidos, a não ser que ele venha morar aqui. Mas não está morando nos Estados Unidos, paga zero de imposto em qualquer tipo de investimento americano. Doutora Genilde, em relação aos empreendedores, quem deseja empreender nos Estados Unidos, como são os impostos aqui? Bom, tudo depende como o empreendedor vai fazer o seu empreendimento. Se ele quer apenas no Brasil expandir o seu negócio nos Estados Unidos, ele mesmo não paga nada de imposto. E a gente pode fazer de uma forma onde só vai declarar o imposto a companhia aqui nos Estados Unidos, já que no início existe um investimento, então a gente pode deduzir todo o investimento e não pagar nada de imposto por alguns anos. Então esse é o empresário que não quer morar nos Estados Unidos. Se ele quiser vir e botar o seu negócio para frente nos Estados Unidos, tudo depende qual o objetivo que ele vai ter posteriormente. Tudo seria taxado, a não ser que seja deduções ou despesas. Nós deixamos ele descontar tudo e mais um pouco de acordo com os ganhos que ele vai ter nos Estados Unidos. Então, praticamente, o empresário paga muito pouco imposto ou nada, desde que ele faça corretamente. Então, é muito comum companhias enormes que pagam zero de imposto e companhias pequenas que pagam zero de imposto. Tudo depende da forma que ela estrutura o negócio. E, geralmente, só é taxado naquilo que é receita no bolso ou salário no bolso. Que tudo isso pode ser evitado dependendo do tipo de negócio, tipo de empresário, tipo de investimento, tipo de expansão. Mas uma pessoa que está no Brasil expandindo seus negócios nos Estados Unidos só tem vantagem. Além do imposto de ser muito barato, a vantagem é que a nossa luz é muito barata, a eletricidade nos Estados Unidos é muito barata, praticamente não tem, a gasolina é muito barata. Então, a maioria dos negócios, expandindo para os Estados Unidos, eles não somente expande no Brasil, como nos Estados Unidos expande imensamente, e o imposto possivelmente seja quase que nenhum, e esperamos que seja muito, esperamos que ele ganhe horrores de dinheiro, mas como a gente deixa deduzir todas as despesas, tudo de acordo com o negócio, as chances ele vai pagar muito pouco de imposto. Doutora Genilde, o sistema tributário americano é complexo? Bom, para quem vem do Brasil, é assim, eles tiram de letra muito fácil, porque é muito simples. Lógico, o sistema tributário, lógico, é extremamente completo e tem muitos códigos no imposto, mas para o empresário, para a pessoa normal, nós entendemos muito fácil. Só vai pagar imposto em cima daquilo que está sobrando, o seu lucro líquido. Tá? Mas você vai deduzir todas as suas despesas e tem uma série de deduções naturais do próprio negócio. A gente está querendo que a pessoa siga. Então não tem 20 mil pequenos impostos, é um único. É quanto sobrou nos seus livros no final do ano. Essa é a única coisa que vai ser taxada. O seu imposto vai ser em cima do seu lucro líquido. Então é muito fácil para qualquer empresário, não precisa ser matemático, não precisa ser contador, não precisa ser muito inteligente, tampouco para entender como faz é aritmética, eu sempre falo. Você entendeu um pouquinho de aritmética, passou no 4º ano primário da sua educação, você tira de letra o sistema tributário americano. Ok, doutora Genilde, foi um prazer tê-la aqui conosco. Volte sempre. Obrigada. Obrigada, você é muito interessante.